Ao longo da trilha do Cordeiro, você acompanhou o manejo, os cuidados na criação dos animais, dos ovinos que vem fortalecendo toda essa cadeia produtiva na região. Segurança no dia a dia, nesse cuidado com a saúde do animal e que também chega ao consumidor. Acompanhamos o trabalho na unidade de beneficiamento e trazendo também diversas receitas saborosas no nosso quadro Receita do Dia. Já acompanhamos o preparo de picadinho, buchada, também carré francês. E hoje a gente destaca a receita do dia, você que ama cordeiro e também ama churrasco. A gente vai trazer esse conteúdo gastronômico incrível para que você também possa apreciar o cordeiro. Quem vai trazer todas as delícias, os conhecimentos nessa parte gastronômica quando a gente fala em churrasco e em cordeiro, Marco Limeira Júnior, ele que é cozinheiro e manda muito bem, a gente vai aprender um pouco mais com ele, inclusive destacando cortes especiais quando a gente fala do fogo, da chama e do churrasco que brasileiro ama. É isso aí, Dani. Falar, né, de cordeiro nada mais é do que contar também uma história do nosso Nordeste, né? Nós temos aqui principalmente, né, um corte exclusivo, algo extremamente saboroso que basicamente no Rio Grande do Sul prevalece muito mais do que a própria picanha, o cordeiro, né? Daquele churrasco tradicional, de fogo de chão. Dessa vez estamos trazendo para vocês um corte exclusivo para que a gente possa utilizar hoje na nossa grelha. Professor, temos aqui não só esse corte aqui, né, exclusivo, essa paleta, o que a gente traz de possibilidades, porque quem ama aquele churrasquinho também sem dúvida tem muitas possibilidades. Sem dúvida, Dani. Na realidade, né, todo o cordeiro em si, ela tem uma anatomia, né, muito parecido também com o porco, né, com o próprio bovino, assim como todos os cortes que nós conhecemos, aqueles que são eles embalados a vácuo, o cordeiro também existe essa possibilidade. Temos aqui um exemplo, né, onde o pessoal de espetaria, até mesmo para facilitar no dia a dia, nós temos esses espetos já prontos, né, do cordeiro, onde ele já vem todo temperado, embalado, prontinho para você já colocar na grelha, né? Então, assim, os cortes exclusivos que nós conhecemos, como picanha, tibone, tudo isso também pode ser retirado também do cordeiro, assim como são cortes especiais. Falando um pouco das características dessa carne, o que é que a gente traz? Visualizamos ali toda a suculência do carré francês, trazendo a carne mais rosada, também possibilitando, né, a aplicação de diversas técnicas gastronômicas. O que é que a gente traz um pouco dessas características, evidenciando todos esses sabores? Sem dúvida, Dani. Quando a gente fala em churrasco, precisamos entender também sobre, basicamente, o manejo do animal, né? Hoje, para a gente ter realmente uma carne de qualidade, que chegue até você, que realmente faça você se valer, se deliciar com aquilo, precisamos também entender sobre os padrões de qualidade, né? Então a gente sabe que o cordeiro em si trabalha com o manejo de forma correta, alimentação, enfim, cobertura de gordura, marmoreio, onde traz justamente a facilidade para o assador entregar um produto de extrema qualidade. E é importante, né, que a gente vai trazendo todos esses diferenciais e que você pode reunir os amigos, reunir a família, tem aquele momento em torno, né, da mesa que são incríveis e são inesquecíveis. Pois é, a gente fala, Dani, a respeito sobre um ditado dizendo que é o seguinte, né, sentar para comer um churrasco a gente come toda hora, né? Mas assim, realmente viver a experiência do fogo, trocar aquela ideia, ver realmente aquela carne se transformar realmente em um belo churrasco é o que faz todo o sentido de nós reunirmos até hoje, né, em volta de uma mesa e ter na nosso quintal, na nossa varanda, enfim, uma churrasqueira para que a gente possa deliciar nesses momentos especiais. Todo o fortalecimento dessa cadeia produtiva, não só em Mossoró, na região, no nosso Rio Grande do Norte e no Nordeste, temos dados impressionantes no nosso país também com relação ao consumo de ovinos. Correto, Dani. Hoje tivemos um crescimento, né, chegando até comparado com a carne bovina, tivemos um aumento de até 35%, né, comparado realmente, inclusive pelo custo também hoje do cordeiro ser um pouco mais barato, comparado com a carne bovina, né, uma carne de extrema qualidade. Então, hoje o brasileiro acaba realmente redescobrindo, trazendo essa releitura de pratos, né, e trazendo também de uma forma geral para o churrasco. E tendo aí também toda uma história, né, na gastronomia, na história também trazendo um pouco de toda essa evolução
do cordeiro. Sem dúvida, nós temos, né, por influência, né, nos árabes, nós temos essa cultura, né, de trazer também o cordeiro como base da alimentação e principalmente utilizando nossa base que nós conhecemos como temperos, né, as especiarias propriamente dita, como a própria canela, o próprio hortelã, né, enfim, o cardamomo, que também faz composição isso na cozinha tradicional, como também na nossa cozinha de fogo, assim como do churrasco. Falando sobre todos esses sabores, temos aqui nossa mesa está farta e riquíssima. Sim. O que é que a gente traz para apresentar para quem está acompanhando nossa receita do dia especial? Trilha do Cordeiro. Pois é, a pessoa quando se depara, né, dando com um churrasco, a pessoa diz, eu preciso de uma carne, mas eu preciso também que trazer uma elegância de um molho, né, para fazer justamente essa imersão, né, trazer essa composição. Dessa forma, montamos uma receita extremamente básica, né, para fazer uma base de uma pasta, que seria somente ela a base de hortelã, cebola, alho e tomilho e um pouquinho de sal. O que é que a gente traz um pouquinho? Temos aqui também a batata, brócolis, tomate cereja. Isso. Trouxemos também a questão para fazer umas guarnições, né? A batata, né? Trouxemos também uns brócolis e também uns tomates cereja. Vamos levar tudo isso para a grelha, tá? As batatas já foram pré-cozidas para deixar um pouquinho al dente. Depois disso, finalizar na grelha e fazer essa composição junto com o nosso corte do cordeiro. Vá acomodando tudo, a gente vai aprendendo, apreciando e já já a gente vai salivando um pouco mais com esse churrasco de cordeiro. E agora então, como é que a gente produz esse molho para, né, trazer mais sabor a esse cordeiro? Perfeito, você pode utilizar a base, né, de um mix ou então um liquidificador, onde a gente vai entrar com alho, né? O alho ele pode ser você pode já refogar esse alho, deixar ele basicamente já saborizado, então inclusive colocar ele na própria grelha, tá enrolado em papel alumínio com um pouco de sal e azeite, enfim, que também tira um pouco desse amargor do próprio alho, deixando ele mais leve. Também uma cebola, onde vamos utilizar metade de uma cebola, né, para a gente poder cortar ela e depois processar. Por último, hortelã, azeite e sal. Bora lá então, já conferindo, molho pronto e agora? Já vamos trabalhar aqui com a peça do cordeiro, né? É interessante, Dana, a gente já fazer pequenas incisões, tá? Por que isso? Porque isso facilita a penetração dos temperos, né, das especiarias. Principalmente as pessoas que talvez não tenham tempo, feito aquele churrasco de cima da hora, convidado alguns amigos, principalmente numa sexta-feira, né? Você consegue antecipar esse processo fazendo pequenas fissuras na própria carne para que o molho possa penetrar e realmente dar a saborização que a gente necessita. Mas caso você tenha essa possibilidade, né, de poder esperar, você coloca esse molho, envolve ele nesse molho, deixando ele temperado, leva na geladeira por 12 a 24 horas que fica perfeito ainda, certo? Fazendo e agregando ainda mais sabor. Isso mesmo. Iniciamos primeiramente, né, com um pouquinho de azeite, certo? Essa. Espalhamos ela bem. Fazemos uma primeira camada, como a gente chama, né, de um sal, que esse sal se chama sal de parrilla. Eu gosto de trabalhar um pouco com esse sal, porque tem uma granulometria um pouco melhor, né? Ele faz com que a peça absorva de forma mais rápida esse sal, e a partir do momento que a gente leva a grelha, certo? Esse sal ele não desmancha de forma imediata, certo? Então, automaticamente ele vai absorvendo, mas de forma um pouco mais lenta do que propriamente o sal grosso. O sal grosso ele demora muito mais tempo, certo? Então, para que realmente a carne fique realmente com aspecto salgado, né, na parte externa como também na parte interna, ele também leva um certo tempo. Só que esse sal especificamente ele acelera por conta justamente desses pequenos grãos, né, e especificamente conseguem ser penetrados na carne de forma mais fácil. Ok? Após o sal de parrilha, o que é que segue? Pronto. E aí fizemos justamente uma mistura, né, à base de hortelã. Pegamos 10 folhas de hortelã, misturamos com um pouco de alho, certo? Trituramos tudo isso com uma meia cebola. Meia cebola já basta. Transformando, Dani, numa pasta, certo? Deliciosa. E aí você pode agregar, trazendo alecrim, salsinha, inclusive nossa pimenta de cheiro verde, nossa região, né? Que também fica uma delícia. Misturou tudo isso, vai virar essa pasta. Inclusive você consegue fazer essa pasta, guardar na geladeira, tá? Deixa Isso aí, armazenado, isso, né? Armazenado. Tranquilamente, demora, você, em termos de média, até 90 dias, tranquilamente, você consegue conservar na geladeira. Ótimo para frango também, tá? Então você vai espalhar
toda essa pasta sobre essa peça de forma uniforme, tá? Deixando ela realmente bastante com esses pedaços de alho, cebola e alecrim, tá? Deixando ela, passa por toda a peça. E aqui tá ok já. Certo? E posteriormente isso levamos para a grelha. O interessante é que realmente a gente deixa um pouco descansar para que todos esses temperos realmente possa absorver, né, pela carne especificamente e poder levar à grelha. Assim você agrega mais sabor sem desmascarar o gosto, realmente o sabor do cordeiro. Para preparar esse cordeiro, né, uma peça, né, que não é pequena, já trazendo uma peça mediana, o fogo tem que estar temperatura bem elevada, que a gente traz um pouquinho sobre a grelha. Pronto, eu costumo trabalhar em cima de uma proporção onde você conta até 10 segundos, estirando a sua palma da mão, tá? Sobre o fogo, e você contando até 10 segundos. Se você aguentar essa temperatura, porque tá ok, até 10 segundos. Menos que isso, automaticamente você vai escurecer a carne e por dentro não vai estar no ponto ideal. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer facilitar a sua vida. É isso pegando aí toda a expertise do Marco Limeira e trazendo para você, tá ligadinho na nossa trilha do cordeiro. Bora lá? Vamos. Aqui a gente já leva para grelha, tá? A gente pega a peça, né? Principalmente sendo uma paleta, o osso para baixo, tá, Dani? Que isso faz toda a diferença na grelha. Por que isso? Porque na realidade o osso ele concentra a maior quantidade de calor, né? Ele radeia esse calor para toda a peça especificamente. Então sempre a parte do osso virada para baixo inicialmente, para fazer justamente a conexão dela e ficar com aquela questão de mailhar, ou seja, é uma reação que todos os açúcares da carne ela queima, né, praticamente deixa ela com a crostazinha dourada para que você possa virar. O interessante é que você não utilize nada pontiagudo. A partir do momento que você utiliza algo pontiagudo, como um próprio garfo, enfim, você acaba tirando os líquidos dela, né? Ela vai furar e automaticamente esses líquidos vão escorrer, perdendo o quê? Perdendo suculência na nossa carne. É isso que a gente não quer. E esse barulhinho é maravilhoso. Chiado, é né? Música para quem ama churrasco. Sim, maravilha. E no churrasco a gente sempre tem dicas importantes para observar para que essa carne, como essa, é uma peça alta, então tem que estar ali observando como é que está a reação de maiar, o que é que a gente traz um pouco de dourado, né, para manter essa suculência. Perfeito. E ficar ao ponto. A gente fala, Dani, que na realidade no churrasco não existe nada errado, né? Existe realmente algumas técnicas que a gente aprimora, né, que realmente para dar uma característica totalmente diferente. Assim como a gente falou, o pegador é extremamente importante do que um garfo especificamente, porque você consegue ter controle sobre a peça, né, e fazer esse giro de forma correta, né, sem perder justamente a suculência que a gente quer. Nessa reação é a reação que nós conhecemos como a reação do Maillard, onde justamente os açúcares da proteína elas são queimadas, dando essa crosta bonita, né, característica exclusiva do churrasco, né? Posteriormente isso, Dani, por ser um corte alto, é interessante que a partir do momento que você sele dos dois lados, deixando justamente essa crosta, há possibilidade de você finalizar ela diretamente na grelha, como também você poder enrolar ela no papel alumínio e deixar ela extremamente desfiando, né, com aquela facilidade de sair do osso. Normalmente no churrasco a gente começa com as entradas, o pão de alho, a linguiça, o coração de frango, né? Então nesse momento é o momento que você enrola essa peça no papel alumínio, bota descansando na parte mais alta da sua grelha e deixa lá, né? Deixa justamente pelo menos umas 2 horas direitinho lá para que essa realmente a temperatura possa atingir até o centro e chegue até quebrar os colágenos, né? O colágeno é o que faz realmente desfiar toda essa carne, tornando ela assim cada vez mais macia especificamente, né? Mas nas churrascarias tradicionais, o ponto correto seria basicamente esse. A partir do momento que ela é selada dos dois lados, realmente chegou uma temperatura interna entre 70 graus, já pode ser retirado e servir diretamente na mesa. Universo do churrasco para você na trilha do cordeiro, aqui na nossa receita do dia, vocês acompanhando e aprimorando a sua experiência gastronômica. Temos tempo de televisão para agilizar todo esse preparo desse churrasco, dessa paleta de cordeiro. Temos aqui já, ela tá isso, ela já tá perfeita, né? Tá no ponto.
ela não perdeu suculência, deixou essa crosta bacaninha que nós conhecemos pelo churrasco, que é uma delícia, né? Agora vamos retirar essa peça, tá? Retirar essa peça. E assim como todo churrasco, Dani, é necessário também que ela tenha um descanso. Certo. A carne também precisa ter um descanso. Por que isso? Porque a partir do momento, todos os líquidos dessa carne elas estão espalhadas, tá? Então toda ela espalhadas. Se a gente cortar agora nesse momento, aquela água, né, ou seja, todos os sucos da carne, ela vai acabar, né, pode dizer assim, encharcando toda a sua peça de madeira, nesse caso aqui. Como a gente não quer isso, que realmente traga essa suculência, que ela permaneça na carne, deixamos esse tempo de descanso para que esses líquidos concentrem novamente e aí você conseguir ter uma maior quantidade de suculência nessa carne.